Olá, 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 bem-vindo, muito bem-vinda sempre, vocês são sempre muito bem-vindos. Eu sou a professora Roseli, informática, e eu convido vocês para bater um papo sobre uma função dentro do Excel, conhecida pelo nome subtotal. Então, eu abri aqui na nossa tela um link, né, da Microsoft, depois eu posso deixar para vocês como referência, explicando um pouquinho o que é a função subtotal. Sempre nas minhas aulas, os meus alunos aí que me acompanham nas aulas gravadas ou nas aulas ao vivo, os meus materiais, eles são recheados de links. Às vezes o pessoal fala, professora, a senhora tem um material teórico? O material teórico é a própria estrutura que a Microsoft nos dá. E lembrar que a gente está em constante atualização, tanto na relação de provas, relação de versão. Então, os tutoriais, eles são geniais para a gente estudar. Só que sempre, claro, tem que ser conduzido. Então, eu monto o material e insiro nesses materiais, questões, links para estudo. E no momento, eu falo, ó, precisa fazer estudo dessa função. Eu estou aqui falando com você sobre a função subtotal. Dentro do Excel, a gente tem as funções que elas já são direcionadas para aquela ação. Por exemplo, eu vou fazer uma soma, eu vou fazer uma média, eu vou encontrar o máximo valor, o mínimo valor, ou eu vou usar uma função C, ou enfim. Então, a gente já sabe que aquela função ela está direcionada para trazer aquele resultado. A função subtotal ela é um pouquinho mais ampla, falando, né, do que essa vai nos endereçar. Então, a função subtotal, ela nos dá uma lista, ela nos dá um banco de outras funções. Então, quando a gente abre a planilha e digita igual subtotal, vai ser aberta uma lista de 11 funções e elas serão enumeradas de 1 a 11 e depois de 101 a 111. E essas funções, esse número dessas funções serão trazidas para a fórmula. Então, por exemplo, eu quero fazer uma soma com a função subtotal. A função soma, ela é endereçada pelo número 9. Ah, eu quero fazer uma média. A média, ela é endereçada pelo número 1. E aí a gente tem o máximo, o mínimo, enfim, algumas funções, não são todas, que são endereçadas dentro do subtotal. Então, a função subtotal é uma forma diferente de trabalhar. E eu quero mostrar para vocês duas situações muito bacanas, que, claro, as bancas já levaram para as provas, falando sobre a execução de questões com o subtotal. Então, a primeira sacada é essa, é uma função que vai ser trabalhada com outras funções. Então, quando a construção da fórmula acontecer, nós vamos, entre aspas, aí, linkar, vamos chamar assim, endereçar qual cálculo está sendo feita dentro daquela fórmula. Então, ela trabalha com uma lista, né, de outras funções. Então, é essa a primeira informação. Aí, descendo aqui para nós, que esse link é da própria Microsoft, nós temos a sintaxe da função subtotal. Sintaxe é como a fórmula ela é construída. Então, por exemplo, subtotal, nós vamos abrir parênteses, eu vou declarar o número da função e depois eu vou colocar os intervalos para que aquela função possa trazer resultado. Ah, eu vou fazer uma soma. Então, a soma é o número 9, por exemplo, e aí eu vou somar de A1 até A5. Então, aí esse referência será o intervalo que aquele número da função irá usar para trazer o resultado. Então, a sintaxe para nós também é outro elemento que já foi levado para a prova. E aí, eu chamo a atenção de vocês. A gente tem o número da função como elemento obrigatório na sintaxe. Se você não declarar qual é o número da função, a gente não tem como trazer resultado.
Lembrar que a função subtotal, ela trabalha com um banco de dados, ou seja, com outras funções ali incorporadas. Então, por exemplo, né, vou mostrar aqui para vocês, temos uma tabela. A função que, quando trabalhada dentro de uma planilha, se essa planilha, essa área de cálculo possuir linhas ocultas, ela insere no seu cálculo as linhas ocultas. Então, se eu trabalhar com a função número 1, 2, 3, 4, 5, até 11, dentro desse intervalo possuir linhas ocultas, as linhas ocultas farão parte do resultado. Se eu tenho uma planilha, tem linhas ocultas, e eu desejo que as linhas ocultas não façam parte do meu resultado, ou seja, que as linhas ocultas elas sejam ignoradas, nós vamos usar a função subtotal e nós vamos apresentar o cálculo que eu quero fazer, começando pelo código, vamos chamar assim, pelo número da função 101 até a 111. Lembrando que são as mesmas funções, só que de 1 a 11, trabalhando dentro da planilha com linhas ocultas, as linhas ocultas farão parte do resultado, e se a gente usar de 101 a 111, essas linhas ocultas não farão parte do resultado. Então, é uma função muito importante quando você tem uma planilha, por exemplo, onde você oculta, essa ocultação, ela pode acontecer de modo manual, essa ocultação pode acontecer através do filtro, porque às vezes a gente filtra, a gente tem a ferramenta de filtro e algumas informações não são visualizadas. E se você usar, por exemplo, a função para nós subtotal, trabalhando com os números de 101 até 111, você vai ter o seu resultado ocultando as informações que estão presentes nas linhas que foram ocultas. E as funções são, para nós, a função média, depois nós temos aqui o número 2 para nós, que é visto dentro da função subtotal, que vai ser o continúmero. O número 3 vai ser o conte valores, o número 4 vai ser o máximo, o número 5 vai ser o mínimo, o 6 para nós vai ser a multiplicação, vamos descer aqui, ou 6 ou 106, né? Ou 5 ou 105. Aqui nós temos os nossos desvios, que são funções menos aí clássicas para nós, a soma, que é o número 9, nós temos as variantes, ou seja para nós do 1 ao 11 ou do 101 ao 111, a gente vai estar trabalhando com as mesmas o quê? Funções, lembram disso? Só que com aquela observação. Se eu usar os números de 1 a 11 para nós, ou de 101 a 111, em que situação que elas vão trabalhar com informações que estão ocultas dentro da planilha. Se eu especificar um subtotal usando de 1 a 11, essa função vai incluir no resultado linhas ocultas. Se a gente usar de 101 a 111, vai excluir linhas ocultas. Essas linhas ocultas podem ser mediante filtro ou mediante a ocultação manual. Caramba, Roseli, que bacana. Então, é uma função muito rica. Chamo você para estudar, para fazer essa revisão. Esse quadro, para nós, você pode usar, esse link depois eu vou estar mostrando, liberando para vocês. E aí, a gente sempre lembra que os próprios links, os próprios tutoriais da Microsoft dão aula para a gente. Então, exatamente vai trazer a informação que a gente precisa. Então, se você usar, lembrando de novo, de 1 a 11,
serão incluídos os valores de linhas ocultas. Se a gente usar os valores de 101 a 111, os valores ocultos, né, mediante das linhas, serão para nós ignorados, ou seja, nós não teremos cálculos com valores que foram ocultos, né, dentro daquela planilha. E aí a gente consegue gerar um estudo genial dentro desse tutorial da Microsoft. Aqui nós temos alguns exemplos. A2 até A5. Então, A2 até A5 é o intervalo que tem os valores para serem calculados. Que cálculo que vai ser feito? Aqui eu tenho o número 9, então o 9 representa uma soma. Então, ele vai somar, dentro do subtotal, os valores presentes nas células de A2 até A5. Beleza? Se eu faço essa mesma proposta, eu trabalho com o número 1, o número 1 vai ser a média inserindo dentro desse subtotal. Como eu usei o 9 e o 11, se nesse intervalo possuir linhas ocultas, elas farão parte do resultado. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 109 ou 101, as linhas ocultas que, porventura, existirem no intervalo, não farão parte do resultado. Maravilha, né? Então, esse é um link bacana para a gente gerar um estudo sobre a função subtotal. E para deixar essa informação mais fortalecida para você, eu vou te convidar para fazer um passeio dentro do Microsoft Excel. Então, chegando aqui para nós, a nossa janela do Excel, e eu quero mostrar para você exatamente o uso da função subtotal. Então, eu vou inserir valores aqui dentro da planilha, você pode abrir sua planilha junto comigo e a gente vai trabalhar. Vamos lá? Vou inserir valor 10, valor 14, 4, 6, 90, 19, 35, estou digitando valores aleatórios. Aqui na linha de número 9, eu vou fazer a inserção da função subtotal. E aí você vai visualizar que quando você digitar a função subtotal, nós vamos visualizar o número das funções. Se a gente rolar aqui, a gente vai ver até o 111. Então, são para nós 11 funções que vão ser trabalhadas numa área da sua planilha, gerando diversos cálculos: média, número, contar de número, conte valores, máximo, mínimo, multi, enfim, soma. Então, são funções dentro da função subtotal. E lembrar outro elemento: se você trabalha com área na sua planilha que possui linhas ocultas, as linhas ocultas poderão ou não fazer parte do cálculo. Tá certo? Se você usar as funções de 1 a 11, as linhas ocultas farão parte do cálculo. Se você usar as funções de número 101 até 111, as linhas ocultas não farão parte do cálculo. Beleza? Maravilha. Eu vou usar aqui junto com vocês a soma, que é o clássico para nós, o número 9. Então, eu vou somar da célula 1 até a célula A7. Então, o 9 representa o número da função, no caso, a soma. Ao pressionar Enter, nós temos aqui o valor 178. Aqui do lado, eu vou fazer com vocês também a mesma proposta, só que agora, no lugar de usar o 9, eu vou usar o 109, que também fará uma soma. Então, eu vou fazer a soma no intervalo de A1 até A7, cujo resultado também é 178. O que vai diferenciar aqui é a presença de linhas ocultas. Então, por exemplo, eu vou selecionar a linha 12, a linha 2, que tem o valor 14. Eu vou selecionar a linha 2, botão direito sobre ela e vou mandar ocultar. Observem que os resultados já foram diferentes. Por que está diferente, Roseli?
Nós estamos fazendo uma soma, o número 9, no intervalo de A1 até A7. Ah, mas a linha 2 está oculta. Mas nós estamos usando aquela sequência de números que, mesmo tendo linha oculta, aquele valor entra no resultado. Quando a gente vem aqui para a célula C9, veja, nós estamos usando 109. Então, o 109 para nós é aquele cálculo que será feito onde linhas ocultas não farão parte do resultado e muda o resultado. Eu vou selecionar a nossa linha 7 e vou mandar ocultar também. Então, veja, eu tenho aqui 178 e 129. Essa diferença é porque a função subtotal de 101 a 111, que utiliza as mesmas funções de 1 a 11, não trarão, né, as funções não trarão para o resultado os elementos que estão ocultos. Então, é muito bacana pensar na função subtotal. Então, dá aí uma energia, caso recebamos aí uma questão sobre subtotal, a gente consegue resolver sem maior problema. Ah, eu tenho uma planilha e essa planilha tem filtro, ó, por exemplo, vamos trabalhar aqui uma outra relação, gerando raciocínio, né? Por isso que eu adoro fazer esse tipo de aula, bater um papo com vocês. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, produto, criando aqui, eu tenho aqui quantidade, aqui eu tenho valor unitário e aqui eu tenho um valor total. Por exemplo, estou criando aqui uma planilha junto com vocês, tá bom? Então, o meu produto aqui é o produto A, aqui é o produto B, aqui é o produto C, aqui é o produto D e aqui é o produto E. O produto A, eu tenho 100 quantidades, o B eu tenho 30, aqui eu tenho 56, eu tenho 39, e na E eu tenho 20. O valor unitário, vamos converter aqui para contábil? Então, aqui o valor unitário é R$23, aqui é R$5, aqui é R$67, aqui é R$12, são R$12, né? Aqui 78. O valor total, olha o que eu estou fazendo, eu estou construindo aqui uma planilha só para a gente mostrar para você. Estou fazendo aqui uma fórmula e vou trazer. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu tenho uma planilha, eu quero fazer um filtro. Então, eu vou gerar aqui, olha, quanto seria o valor total da minha compra. Então, vamos lá trabalhar? Eu vou usar aqui o subtotal e vou trabalhar com o 9, que é a nossa soma. Então, o total vai ser de D2 até o D6 para nós, trazendo o valor 8.230. Maravilha, 8.230. Mas eu vou precisar, aqui nesse subtotal, vou colocar aqui para nós, eu vou precisar, aqui nesse subtotal, fazer um filtro. Então, eu vou selecionar a minha planilha, lá na guia dados, vou ativar um filtro. Ativei um filtro. Então, aqui no valor total, eu quero visualizar valores, olha, maiores que 2.000. Então, vamos lá, eu quero visualizar valores maiores que 2.000. Estou fazendo um filtro. Então, o que vai acontecer aqui para nós? Valores maiores que 2.000, nós vamos ter o 2.300 e o 2.375. Se eu tirar esse filtro, veja o que nós vamos ter aqui. Deixa eu apagar essa fórmula e fazer de novo com vocês. Então, olha, eu vou usar aqui para nós, olha, igual o subtotal 9, tá bom? No intervalo para nós de D2 até D6. Então, nós temos aqui o nosso valor. Se eu trouxer aqui, olha, um filtro, agora o que vai acontecer? Lembra, vou voltar aqui com vocês, que é legal colocar agora na prática essa observação. Eu fiz aqui com vocês uma ocultação manual, certo? Eu selecionei as linhas e ocultei as linhas manualmente. Então, quando eu oculto linhas manualmente, a função subtotal para nós não insere
insere as linhas ocultas no resultado. Quando eu utilizei a função subtotal e trabalhei, por exemplo, com 109, as linhas ocultas não fizeram parte do resultado. Muito bem. Agora, por isso que eu construí a planilha para você. Eu estou falando de filtro. Quando a gente fala de filtro, a função subtotal, seja o número da função de 1 a 11 ou de 101 a 111, linhas ocultas não farão parte do resultado. Quando falamos em filtro. Então, se você tem uma planilha filtrada, igual aqui, estou criando um filtro. Eu fiz aqui a soma utilizando o valor 9. Então, o valor total aqui para nós, ó, 8.230. Se eu fizer um filtro no valor total, eu quero só exibir valores maiores que 2.000. Então, valores maiores que 2.000 são 2.300 e 3.752. E o resultado foi 6.052. Por que foi 6.052 e não 8.000 e alguma coisa que estava anteriormente? Porque quando eu trabalho com filtro, a função subtotal não incluirá valores ocultos. Tá bom? Se for filtro, o que ficou oculto em decorrência da filtragem não entra no cálculo. Agora, se você ocultou linha manualmente e usou os valores de 1 a 11, elementos ocultos não entrarão, elementos ocultos farão parte do resultado. E elementos ocultos não farão parte do resultado se for de 101 a 111. Agora, se for filtro, seja as funções de 1 a 11 ou de 101 a 111, esse valor oculto não fará parte do resultado. Então, se eu trabalhar com o 9, que é a nossa soma, ou mudar aqui, ó, veja, fazendo junto com você o 109, o resultado será o mesmo. Tá certo? O que vocês me falam aí? Difícil o uso dessa função? Bacana, né? Então, é bacana colocar a função subtotal para estudar. Então, informações dadas, levei vocês lá para o tutorial da Microsoft, depois disponibilizo o link também, caso vocês queiram fazer uso. Trouxe vocês para a área da planilha, mostrei, expliquei para vocês. Atenção quando a ocultação ela ocorrer de modo manual ou quando a ocultação acontecer por meio de filtro. Se for por meio de filtro, tanto para nós as funções de 1 a 11 ou de 101 a 111, elementos que foram ocultados em decorrência da filtragem não entrarão no cálculo. Se for a ocultação manual, o que é a ocultação manual? Eu selecionei uma linha e ocultei, né? E aí aquela linha não entra no cálculo. Se for as funções, né? A função aí escolhida para o cálculo, para o resultado, for as funções de 1 a 11, mesmo oculto, entra no resultado. Se for de 101 a 111, as ocultas não entrarão no resultado. Beleza? Agora eu quero convidar você, vou mudar aqui a minha janela, agora eu quero convidar você para resolvermos juntos duas questões. Uma questão que foi cobrada pela VUNESP, num Tribunal de Justiça no estado do Mato Grosso, ou seja, é uma questão mais antiga, e depois eu vou te mostrar uma questão de 2022 que foi cobrada pela FCC. Independente de qual tempo essa questão foi cobrada, a gente tem a mesma linha de leitura, a mesma interpretação, não muda nada. Tá certo? Então, vem comigo para a gente poder resolver e discutir essas duas questões usando a função subtotal. Então, essa primeira questão, como ela é mais antiga, ela fala aqui do Excel XP. Então, você pode tirar esse XP, você pode colocar aí uma versão 2016, uma versão 2019, uma versão 365, que a questão vai trazer exatamente o mesmo resultado.
a partir da configuração padrão. Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos lá. Subtotal 1, relacionando o 10, subtotal 2, relacionando o 7. Quando a gente visualiza essa planilha, então você está analisando que lá na linha 5 eu tenho um subtotal cujo valor é 10. Então vamos pensar. Quem é esse 10? O 2, o 4, o 1 e o 3. Então nós estamos somando 2 mais 4, mais 1, mais 3, ou seja, 6, 7, 10. Esse segundo subtotal que gerou 7, o que nós estamos calculando? Então, é essa parte aqui para nós. O 3 mais o 1, mais o 1, mais o 2. 3, 4, 5, 7 para nós. E aqui nós temos um total, que foi o 17. Então, esse total foi para nós o 10 mais o 17. Ou para nós, a célula B5 mais a célula B10. Ou para nós, aplicar a função subtotal. Só que antes de tudo isso, vamos dar uma olhada aqui que a questão pede. Então, a questão disse o seguinte: para calcular os valores do subtotal 1 da célula B5, do subtotal 2 da célula B10 e do total da célula B11, foi utilizada a função subtotal. Então, vamos lembrar, igual subtotal. Como a gente está falando de soma, o número da função para soma é o número 9. Então, a função soma, ela é identificada dentro da função subtotal com o número 9. E depois foi inserido o respectivo intervalo. Tá certo? Então, depois foi inserido o respectivo intervalo. Agora, analisa. O que a questão quer? A sintaxe da função utilizada, deixa eu descer aqui, para a gente visualizar junto. A sintaxe da função utilizada é... Então, qual é a sintaxe que a gente conversou? Igual subtotal, o número da função e o intervalo do cálculo. Essa questão ela foi da VUNESP e ela fala para nós: o número da função utilizado para produzir o resultado é. Então, veja, 14 não existe para nós, porque a gente vai trabalhar de 1 a 11 ou 101 a 111. Então, 14 está fora. O 9 para nós é a nossa, o quê? É a nossa soma. O 5, você se lembra que é o 5 que a gente conversou? Quem é para nós o 5 dentro da função subtotal? O 5 para nós é o mínimo, tá? Então, a gente vem aqui, olha, o 5 para nós, trazendo aqui, o 5 para nós é a função o quê? Mínimo. E o 4 para nós? O 4 para nós é a função máximo. E o 1 para nós é a média. Então, veja, quando a gente tem conhecimento, faz o estudo da função, não tem erro. É um tipo de questão que você resolve muito rápido, desde que você tenha o quê? Conteúdo. Então, como nós estamos falando da soma, a alternativa o que para nós? B, responde a nossa questão. Então, por meio da leitura e interpretação da planilha, o que aconteceu aqui? Igual, subtotal, abriu parênteses, estabelece o número da função e insere o intervalo para o cálculo. Então, essa foi uma questão da VUNESP, onde ela pede o número da função.
Então, o número da função é o número 9. Agora, eu vou mostrar para você uma segunda questão. Essa questão, ela é mais recente, ela é de 2022, foi cobrada num TRT pela Fundação Carlos Chagas. Considere a planilha apresentada. Então, nós temos a coluna A com recinto e a coluna B com metros quadrados. A FCC fala para nós, olha, lá na célula B9 foi inserida essa fórmula. E qual é o resultado obtido? Aí eu falo, lascou. Se o candidato não tem ideia do que a função faz, ele não consegue resolver. E é considerado uma questão simples. Você resolve essa questão menos de 1 minuto, menos de 1 minuto. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos o número 2. Então, subtotal, o número 2. O número 2 é o número da o que para nós? Da função. Qual é a função que está relacionada com, para nós, o número 2? Então, o número 2 vai ser para nós a função que vai executar a contagem de quantas células possui número. Então, é a função conte num. Ou seja, vai contar quantas células possuem número. Então, o número 2 aqui para nós é a função conte num. O que essa função faz? Ela vai contar quantas células para nós possuem o que para nós? Possuem número. E aí, você já pode correr para o acerto. Ou seja, uma célula, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui 7 células com números. Ou seja, a alternativa B responde a nossa questão. Caraca, hein, Roseli? Exatamente. Aí você vai ver 50, de repente o pessoal soma tudo, 17, 7,14, 2,5. E assim eu venho aqui com você e encerro, tá bom? Então eu deixo para você a função, o que para nós? Subtotal. Tá certo? Eu sou a professora Roseli, professora de informática, trabalhando mais um pouquinho com você, trazendo informação para complementar os seus estudos. O meu abraço e a gente se encontra por aí em outros bate-papo. Tchau!